Olá a todas e a todos. Eu me chamo Júlia de Oliveira Ferrari, sou egressa do curso de Letras da UniOeste de Cascavel. Fui financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq. Fui orientada pela professora doutora Lantiele Assunção Garcia durante o meu segundo ano de participação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC. Durante esse meu segundo ano de participação do programa, eu desenvolvi a pesquisa Reconstrução da Maternidade, uma leitura discursiva de A Filha Perdida de Helena Ferrante. Nossa pesquisa se insere, então, no campo da análise discursiva de orientação francesa proposta por Michel Pechet e investiga justamente essas relações entre o discurso, a ideologia e os sujeitos, né? Os sujeitos, os indivíduos e as suas subjetividades. O nosso estudo busca analisar o romance italiano de 2016 intitulado A Filha Perdida, escrito por Helena Ferrante, que explora justamente essas ambivalências, essas tensões entre as expectativas e expressões sociais e o papel materno, né? A experiência do papel materno, experiência subjetiva. A Helena tem isso como quase uma tradição na sua literatura, de trazer essas ambivalências entre a experiência e o esperado, né? A expectativa social, expectativa e a experiência. Isso é muito comum na sua literatura, e aqui, no caso, ela explora isso dentro da maternagem, né? Dentro da maternidade. Para analisar, então, a gente utilizou conceitos como formação discursiva e sujeito dividido para examinar como as ideologias moldam essa experiência materna subjetiva através por meio de um ideal sacrificial da maternidade, né? Um ideal de sacrifício. A nossa pesquisa, claro, busca ir além de uma leitura literária por si, mas a gente busca desvendar esses percursos discursivos que naturalizam o papel da mãe abnegada, né? E perpetua, então, uma culpabilização das mulheres. A nossa análise busca justamente iluminar como os mecanismos linguísticos, os mecanismos ideológicos e discursivos sustentam a responsabilização feminina da maternidade, colocando as mulheres, delimitando as mulheres como se o seu destino, o seu eixo orientador principal fosse a maternidade, né? Revelando justamente essas pressões psicológicas e emocionais associadas a esse papel, né? Ao papel da mãe. A nossa investigação, então, subverte essas normativas discursivas e reflete sobre como a maternidade é uma categoria em constante reconstrução, que se constrói todos os dias, a todo momento, e se é marcada, então, por desafios socioculturais e contemporâneos. Como objetivos gerais, a gente tem analisar o funcionamento discursivo do discurso literário do romance, analisar o romance em si, a fim de relacionar as concepções da maternidade e do sujeito mãe, objetivando justamente retratar qual o impacto da maternidade na trajetória de vida da personagem principal, da protagonista, analisar os efeitos de sentido que se manifestam nas evidências discursivas do campo simbólico e explorar os discursos que reproduzem a maternidade como um eixo organizador das vidas das mulheres, de maneira geral. Como objetivos específicos, a gente tem explicitar os movimentos de resistência discursiva produzidos pelo personagem narradora a partir de uma subjetividade nova, definida em posições que resistem às formulações da maternidade, e demonstrar as condições sócio-históricas que reduziram as mulheres à condição doméstica e à tarefa principal da procriação e cuidados da descendência do patriarcado, bem como salientar os discursos que, por terem sido replicados e reproduzidos, estruturaram a invisibilidade feminina. A nossa pesquisa buscou se fundamentar teoricamente nos textos de Michel Pechet, que foi um dos grandes nomes da análise do discurso de orientação francesa, e de Annie Orlandi, que é a grande escritora da AD aqui no Brasil. A gente focou justamente nas formações discursivas sobre a maternidade dentro do livro, ainda que o livro aborde outras questões, como o casamento, a vida doméstica e até mesmo as relações entre as mães dentro de um contexto. A gente examinou justamente as condições de produção dos discursos sobre a figura materna e sobre como deve ser a sua subjetividade enquanto sujeito mãe. Então, a naturalização da mulher como mãe, como justamente meio, essa via para a reprodução da humanidade, e a sua responsabilização pelo cuidado dos filhos, da casa e do casamento. A gente utiliza, então, uma metodologia qualitativa para identificar as passagens que revelam com mais clareza as condições discursivas em torno da maternidade. A nossa revisão bibliográfica inclui autoras como Simone de Beauvoir, Elizabeth Bartinger
e Inês Chodorov sobre a maternidade, ainda que a gente também mobilize outros escritores e escritoras sobre o mesmo assunto. A nossa análise articula, então, uma teoria discursiva e uma leitura textual que busca destacar essas representações da maternidade no discurso literário, no discurso cultural. A gente trouxe uma passagem muito significativa sobre isso de Tomás, que diz que nos textos prevalecem abordagens segundo as quais a mulher, embora seja retratada de forma diferente, independente, inserida na política ou consumidora de serviços que oferecem tecnologias de reprodução, ainda é naturalizada na condição de mãe por meio de ideias como sua maior responsabilidade é cuidar dos filhos, de uma suposta habilidade para o exercício da maternagem, né? Então, justamente como a gente havia dito, a maternidade enquanto um eixo organizador da vida de todas as mulheres. Com a nossa pesquisa, fundamentada na análise discursiva, a gente buscou, então, em um primeiro passo, uma revisão bibliográfica que foi crucial para todo o desenvolvimento da pesquisa, que foi revisitar os textos de Pechet, de Orlando, de Luiz Althusser e de Lacan, justamente para entender como são complexas essas relações entre o discurso, entre a ideologia e a subjetividade de cada um. Refletindo sobre isso, a gente tem que a construção do sujeito e da memória discursiva são essenciais para essa relação acontecer. O sujeito interpelado sobre essas memórias discursivas, sobre essa ideologia presente nessas memórias discursivas, a gente tem uma influência muito grande. Experiências individuais são dadas, são experienciadas. A nossa pesquisa também inclui uma revisão muito detalhada sobre a maternidade, sobre a formação histórica e social do papel materno e como ele se transformou em um eixo tão orientador, tão importante para a vida de cada mulher, como se o seu destino biológico fosse também um destino social, se estivesse condicionada a ser mãe, a experienciar a maternagem, enfim. A nossa análise, claro, segue os pressupostos da análise do discurso e examina a solidificação dessa ideologia dentro do texto, dentro da subjetividade da letra. A gente busca os efeitos de sentido e a gente seleciona trechos que mostram isso de uma maneira muito mais clara e que expressam essas tensões, essas ambivalências entre as expectativas sociais, as pressões sociais e a vivência subjetiva da personagem. Com efeito, a gente tem a identificação das formações discursivas que revelam esses processos de culpabilização experienciados não só pela Leda, mas como por outras mães dentro do romance e fora do romance também. A gente tem esse processo de culpabilização justamente porque a vivência, a experiência subjetiva da mulher que se torna mãe, do sujeito mãe, não conflui com as expectativas e as pressões sociais que se projetam sobre o papel social da mãe. Então a gente tem que existe uma reprodução e uma subversão discursiva dentro do romance, que foi justamente o nosso maior achado durante a pesquisa. A experiência da maternidade vai sendo então modulada por formações ideológicas contraditórias, e o discurso da Helena expõe justamente essas fissuras entre a realização da maternidade e a idealização da maternidade, revelando justamente esse sentimento de ambivalência que existe em todas as relações humanas com todos os objetos, pessoas e enfim, tudo aquilo que a gente interage, existe essa ambivalência, né? E ela ressalta justamente como essa ambivalência resulta no ressentimento dentro da maternidade. A maternidade dentro do romance, então, ela é imbricada em um discurso ideológico que impõe normas rígidas sobre o papel materno, né? Então, são sacrifícios e dedicações incondicionais que naturalizam a mulher a esse papel oprimido, né? A esse papel de mãe e uma mãe sacrificial, que se sacrifica pelo seu filho, né? A nossa protagonista Leda, então, ela é justamente um desafio a esse ideal tradicional da maternidade sacrificial, né? Então ela vive essa ambivalência e ela expõe ela de uma maneira muito crua, muito nua, e coloca, né, isso muito nitidamente em contraste com as limitações das prescrições sociais. Então, a nossa análise revelou que a maternidade, enquanto uma construção discursiva, ela é muito mais forte do que uma condição biológica, né? Então, é um destino biológico, mas que tem um peso social, um peso discursivo muito grande. Então, a gente tem, novamente, a culpabilização materna, que é reforçada justamente por essa vigilância social, né? Esse outro, que penaliza a transgressão dessas normas. Então, qualquer mãe que não ame seus filhos e que não siga esse ideal de sacrifício e de dedicação incondicional, então é vista como transgressora, né?
assim como o abandono temporário das filhas, né, da Leda, da personagem Leda. O amor materno, então, ele se torna uma construção social. Ele não é uma coisa que vem justamente na hora do parto, não é uma coisa biológica, é uma coisa construída socialmente, né? Seja ali na experiência própria da maternagem, seja como um ideal da maternidade em si. Então a gente tem que a narrativa da Helena Ferrante, ela subverte esse discurso hegemônico, que é a complexidade, e expõe essa complexidade da experiência materna, né? Que é muito mais do que um amor da vida, um amor que acontece ali no momento do parto, né? É uma relação muito mais dificultosa do que se imagina. Assim, a Helena permite que a gente entenda novas formas de maternidade que incluem outras experiências diferentes e conflitantes com justamente essas normas e essas expectativas sociais. A nossa pesquisa aponta, então, para uma reconfiguração do discurso. É um discurso novo sobre a maternidade que contribui para a compreensão da maternidade como uma construção discursiva social completamente complexa. A gente não tem maternidades perfeitas em nenhum lugar do mundo e em nenhum momento da história. Então a gente tem essa representação como uma forma muito real de transgredir essas normas, né? De subverter essas normas. A pesquisa explora, então, como as representações da maternidade dentro do romance, por meio da análise do discurso, começam a se revelar de uma maneira muito mais complexa, dos discursos maternos e sua interação com as normas sociais, né? A maternidade, então, ela é permeada por um discurso ideológico que reforça, né, esse sacrifício, essa dedicação absoluta, limitando as experiências femininas justamente à maternidade, né, delimitando elas ao seu papel biológico de reprodução, definindo justamente as mulheres de acordo com o modelo normativo que prioriza esse papel de mãe. A nossa protagonista, Leda, encarna essa tensão entre o desejo pessoal e as imposições sociais, as expectativas pessoais sobre a sua experiência materna, né? Expondo justamente a ambivalência, não só da experiência materna, mas de todo, como toda a experiência humana, e desafiando justamente esse ideal tradicional da maternidade. A culpabilização da mãe também é identificada como um mecanismo de controle ideológico, punindo os desvios das normas, as transgressões dessas normas estabelecidas. Leda, a nossa personagem, questiona e redefine essas normas, ao mostrar que talvez ela não se sentisse tão confortável e talvez ela não gostasse tanto assim das filhas, enquanto todo mundo achava que ela gostava, né? E oferece então uma nova perspectiva sobre esse papel das mães, de mães ausentes, né? De mães fantasmas que estão aqui, mas não estão. A pesquisa destaca então uma nova imagem dessa mulher-mãe, desde os séculos XVI, XVII até o século XIX, onde a devoção e a vigilância aos filhos, ao casamento e à vida doméstica se tornam essenciais. E então a mulher-mãe é valorizada apenas dentro do espaço doméstico, né? É ali que ela constrói o seu império. A análise do discurso Pachoutiana, então, se revelou super eficaz para entender as interações entre o discurso, a ideologia e a subjetividade dentro do romance, permitindo uma análise muito detalhada das práticas discursivas na obra da Helena. Por último lugar, gostaria de agradecer ao CNPq pela concessão da bolsa, o que possibilitou a realização desse trabalho, tornando viável a pesquisa e a análise desenvolvida durante esse estudo. Agradeço também a minha professora e orientadora Daniela Assunção Garcia, que me acompanhou durante 2 grandes anos de produção científica no programa PIBIC. Te agradeço imensamente pelo apoio, pelo incentivo e por todas as orientações, sejam elas subjetivas ou acadêmicas, que foram fundamentais para o aprimoramento dessa pesquisa e pelo meu engrandecimento enquanto pesquisadora. Agradeço também a todos aqueles que colaboraram de alguma forma para a realização desse trabalho. Suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da minha pesquisa. Muito obrigada.